O que a gente vai falar hoje? De extrusores. Extrusores. Qual é a real aplicação de um extrusor na sua FDM, máquina de impressão 3D? Vamos nos aprofundar nisso e se você tiver dúvidas, não esqueça de comentar nosso vídeo, se inscrever no canal, dar aquela curtidinha para dar aquela moral pra gente e bora para mais um vídeo da Formotion com conexão de ideias. É isso aí, vamos lá. Extrusores. O que um extrusor mal regulado, ou se você não souber qual é a diferença dos extrusores, pode impactar a sua impressão 3D? Cara, na verdade, eu acho que o extrusor é o coração da máquina, né? Então, ainda mais a gente falando de FDM, igual a lâmpada UV é o coração da máquina de resina. Então, sem essa parte da máquina, se tiver descalibrada ou com algum problema, já era, né? Então, acho que é um principal ponto pra gente começar aí, quem tá começando agora, é entender um pouco quais são as diferenças de extrusores. Então, a gente já falou um pouco sobre como que as máquinas abertas ou fechadas, e a diferença dos extrusores também impacta bastante no tipo de como você vai trabalhar a máquina, com que material, qual que fica mais fácil, qual que fica mais difícil. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vamos ver qual que são os nossos feedbacks que a gente tem dado aí pro pessoal referente a esses processos. E basicamente hoje não tem assim uma gama enorme de opções dentro da FDM para pessoal, poxa, então eu preciso ver um catálogo de extrusores. Não é assim, existem dois modelos, né, basicamente. Principalmente são dois modelos, né? Os tracionadores ou extrusores que a gente chama. Existem o Bowden e o Direct Line, né? Que são os principais. Cada empresa meio que adota um padrão, né, de fabricação, e isso impacta um pouco em como você pode operar o filamento, quais são as regulagens mais fáceis, regulagens mais difíceis. Então nossa ideia hoje é falar um pouquinho sobre cada um e falar um pouquinho dos prós e contras para vocês. Eu acho que o principal, quem tem Ender conhece, né, que são os Bowdens. O Bowden, ele é um extrusor que não fica diretamente sobre o bico de extrusão da máquina, né? Então, a gente tem um caminho a percorrer do filamento, da onde você traciona ele, onde você faz força para o filamento, até onde está realmente derretendo o material e fazendo a parte do FDM. A vantagem desse processo é que você mantém uma distância. Então, por exemplo, todo mundo mundialmente fala que esse processo ele é pior para filamentos flexíveis. Minha experiência é que eles são um pouco melhores, mas depende muito da máquina, né? Então, mas assim, falando um pouco do consenso, falam que é pior para o filamento flexível porque o filamento flexível ele pode dobrar no meio do caminho até a sua extrusão, e quando você está com o direct, ele é muito mais próximo, então você não tem esse problema. Porém, o direct, ele dependendo da impressora, você percebe que ele acaba esquentando o motor, esquenta junto com a cabeça de impressão. E aí, com os filamentos flexíveis, como normalmente a temperatura deles é mais baixa para impressão, isso pode acabar fazendo com que o filamento esquente dentro da engrenagem. E aí você acaba patinando lá dentro e já era. Aí você tem que desmontar tudo para limpar, é uma lambança feia. Então, em termos de peso, assim, o Bowden ele é bem mais leve do que um Direct, né, na cabeça de extrusão. Uma das vantagens das Enders, por exemplo, é que você tem uma cabeça de impressão muito mais rápida. Então você consegue, às vezes, exercer velocidades maiores porque o peso do motor de extrusão não está em cima do eixo X, Y, né? Depende da impressora. Então, essa é uma outra vantagem deles, né? O Direct já deixa o eixo da onde você está imprimindo um pouco mais pesado, então talvez você não consiga atingir velocidades mais altas para imprimir, algo do tipo. O importante da diferença entre os dois é a retração, né? A configuração de retração, né? Com o Direct, como ele está mais próximo da extrusão, então você pode usar uma retração menor, então menos milímetros de retração ou velocidade menor. Então você não precisa dar, às vezes, um coice muito grande, vamos dizer assim. No caso do Bowden, como ele está longe, dependendo, por exemplo, a gente tem uma Ender 5 e uma Ender 3. A distância entre o extrusor da Ender 5 com a Ender 3, o Ender 5 é mais longe, então às vezes você precisa colocar mais milímetros e mais rápido, principalmente quando você faz o retract, né, para não escorrer o bico quando está indo de uma ponta a outra da peça, e aí você precisa usar essa configuração mais alta do que o Direct que está em cima, então qualquer coisinha ele já puxa, não tem tanto problema, né. Então, e a refrigeração, né, foi o que a gente tinha falado. Enquanto o Direct está em cima do bico de extrusão, você tem que ficar muito atento com a refrigeração, as ventoinhas de refrigeração, principalmente do filamento na tracionamento, e fazer com que isso você não tenha problemas se for usar um filamento flexível, se for usar um PLA às vezes também, dependendo de quanta temperatura sobe do bico para a parte do motor, também pode deixar algum problema. Mas são basicamente esses. Então, mas assim, ambos têm seus prós e contras, mas ambos são muito bons, todo mundo troca. Boa parte dos tracionadores, que é a parte onde você realmente força a engrenagem. Então,
Duas modificações que o pessoal faz bastante é trocar tudo para um conjunto de aço ou alumínio, para deixar mais resistente, e poder trocar, em vez de ter um rolamento e uma engrenagem, você põe duas engrenagens, porque você tem uma precisão de tracionar e fazer o retract bem melhor. Então muita gente faz essa troca, ou a troca da mola, também é uma função que o pessoal muda bastante, que ajuda um pouco você a ter mais precisão na parte de tracionamento. Mas sempre fica muito atento, né, com a parte, possivelmente, entupimento, esse tipo de coisa, porque quanto mais forte o extrusor, dependendo como for, você vai ficar lá arrebentando de pôr filamento e no final das contas não vai sair peça nenhuma. Mas acho que basicamente é isso. Bom, perfeito, pessoal. E vocês? Tiveram alguma familiaridade com algum desses extrusores? Qual deles é mais fácil para você? O que a gente teve agora de conversa com o Luiz é que não existe o certo e nem o errado. Cada um vai ter uma facilidade maior com um ou com o outro, e existem conceitos no mercado que às vezes não se aplicam no dia a dia, né? Exatamente. Então agora de vocês, estão com alguma dificuldade em escolher qual tipo de extrusor vai trabalhar? Tem mais alguma dúvida em relação à característica desses extrusores? Mandem aí nos comentários. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com toda a sua comunidade de impressão 3D para que essa ideia realmente, esse conceito se aplique para todo mundo. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistirem. Não se esqueçam, nem toda impressora é feita, você pode modificar ela sempre que você precisar. Então, independente de você tenha comprado de um jeito, você pode trocar o seu extrusor. Se quiser de alguma dica, bota aqui nos comentários que a gente vai responder para vocês. E é isso. Até mais. Até mais.